Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Hardware Magazine e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje nós vamos falar sobre o modelo OSI. Então, em primeiro lugar, eu já tive alguns alunos, já conversei com alguns, com- alguns colegas de trabalho aí que tiveram alguma dificuldade de entender o que é o tal do modelo OSI, né? Eu acho que para a gente entender o que é o modelo OSI, é legal a gente entender primeiro o que é um modelo, o que é uma arquitetura de rede, né? Então, um modelo, uma arquitetura, é uma série de documentos que vai descrever o funcionamento de uma rede, né? Como é que uma rede vai funcionar, como é que as diversas partes de uma rede devem funcionar. E entre esses documentos, alguns descrevem os protocolos. Os protocolos aí seriam um conjunto de regras lógicas que devem ser seguidos para que os diversos computadores, os diversos dispositivos numa rede possam se comunicar. Tá? E por que você precisa de um troço desse? Você precisa de um troço desse porque os computadores eles têm que falar a mesma língua para que eles possam trocar dados entre si. O que aconteceu? À medida que os fabricantes foram querendo colocar os seus dispositivos para se conversar em redes cada vez maiores, começou a surgir a necessidade de que houvesse um protocolo que todo mundo pudesse entender, protocolo na parte lógica, né? Então todo mundo ia precisar seguir um modelo, né, comum para que eles pudessem se conversar. Então a ISO, a International Organization for Standardization, ela chamou para si o trabalho de criar um protocolo aberto para que todas as marcas pudessem usar e assim todas elas pudessem se comunicar. E aí surgiu o modelo OSI. OSI, inclusive, é a sigla para Open System Interconnection, ou seja, é um sistema aberto para interconexão. O que isso quer dizer, na verdade? Né? Que esse seria um modelo que todos os fabricantes poderiam seguir, e se todos os fabricantes seguissem o mesmo modelo, ou seja, as mesmas padronizações, eles iriam conseguir se conversar entre si. Acontece que, mais ou menos na mesma época, o Departamento de Defesa norte-americano, Department of Defense, ou DoD, né, ele também começou a trabalhar em um modelo que pudesse ser usado por diversos fabricantes. E ele, na verdade, ele começou a trabalhar no modelo, entre outras coisas que pudesse fazer com que os seus computadores se comunicassem de forma bastante segura e resiliente. E para isso ela contou com a ajuda de diversos voluntários em diversas universidades lá nos Estados Unidos. E esse pessoal, em cima desse modelo, o modelo DoD, acabou desenvolvendo o protocolo TCP/IP. Na verdade, a gente fala protocolo, mas é uma pilha de protocolos, né? Um conjunto de protocolos que levam o nome de dois dos seus principais protocolos, que é o TCP e o IP. E com o passar do tempo, o que aconteceu? O desenvolvimento do pessoal do Departamento de Defesa, até por ser um pouco menos formal, passou a ser mais rápido do que o modelo, né, o desenvolvimento do modelo pela ISO. A ISO ele tinha um modelo muito bem feito, muito formal, muito bem documentado. Algumas empresas passaram a trabalhar em cima do modelo OSI, mas como o modelo do Departamento de Defesa começou a ir mais rápido, começou a, na prática, ser implementado mais rápido, ele acabou sendo ah, o, o, aquele protocolo que ficou sendo usado aí mesmo pelo mercado. Né? O mercado adotou o TCP/IP ao invés de adotar o modelo OSI. Então o que acontece? Hoje, o protocolo TCP/IP é um dos protocolos mais usados no mundo. Né? Se você for no supermercado e comprar um computador, ele vai, se vier com Windows, se você comprar um computador com Linux, se você comprar
um computador da Apple, ele vai ser obviamente compatível com TCP/IP, né? Então ele domina completamente o mercado aí, o protocolo TCP/IP. E o modelo OSI ele passou a ser o modelo de referência. Então, quando você vai estudar sobre rede e quer entender como é que uma rede funciona, até hoje é mais comum o pessoal se referir ao modelo OSI do que ao TCP/IP. Tá legal? Então é por isso que é legal você aprender os dois. Agora, o modelo OSI, ele divide a rede em várias partes, né? E cada uma dessas partes ele chama de camada. É aí então que nós temos as 7 camadas do modelo OSI. E cada uma dessas camadas, ou layer, é a mesma coisa. Se você escutar layer em inglês, é camada em inglês. Então, cada uma dessas camadas trata de alguma coisa diferente, trata de uma determinada parte aí da comunicação em rede. Então, quais são essas 7 camadas, né? Percebam que elas estão numeradas e olhando elas de cima para baixo, a gente tem a camada de aplicação, de apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e camada física. E o que versa cada uma delas, né? Então, quando a gente fala sobre a camada de aplicação, a gente está falando de regras, de padrões que estão ligados à interface do usuário, né? Então, imagina assim, sempre que você como usuário, você vai utilizar um programa, pode ser um jogo online, pode ser um navegador. E esse programa ele vai se utilizar de protocolos ou vai se utilizar de regras para que ele possa enviar e receber dados pela rede, né? Então é sobre isso que fala a camada de aplicação. Aí temos a camada 6 do modelo OSI, que é a camada de apresentação. A camada de apresentação ela versa sobre o formato de dados que vai ser transmitido pela rede, ou seja, se aqueles dados, o que são aqueles dados que estão sendo enviados, né? Você vai enviar numa mesma comunicação. Você pode enviar foto no formato JPEG, você vai estar enviando caracteres em texto ASCII para o cara conseguir ler lá do outro lado, e é sobre isso que a camada de apresentação vai falar, sobre a formatação de dados, sobre o formato dos dados que estão sendo enviados. E na camada de apresentação também nós falamos sobre a parte de criptografia, ou criptografia genérica. Quando a gente fala de criptografia genérica, nós estamos falando de algoritmos de criptografia que são utilizados aí em rede, que são utilizados em TI e que utilizam aí padrões de mercado para a criptografia. Então imagina que você está acessando um banco e essa comunicação então ela é criptografada. Esses algoritmos de criptografia, a forma como os dados são criptografados, elas fazem parte aí, né, essa história toda, tudo isso é um assunto que é tratado na camada número 6 do modelo OSI, que é a camada de apresentação. E aí então nós também temos a camada 5, que é a camada de sessão. Ela basicamente, como o nome diz, trata de sessões entre hosts. E o que é uma sessão? É uma conversação. Então imagina que você tenha dois computadores se conversando, e essa camada então ela fala sobre como que essa conversação é estabelecida, mantida e posteriormente finalizada. Tá? É sobre isso que trata essa sessão. Essas 3 camadas são as 3 camadas que a gente chama de superiores, né? Dependendo do curso que você estiver fazendo, você acaba não ligando muito para elas. Se você for, por exemplo, fazer um curso de configuração de switch, você vai ter que dar muito mais atenção a essas camadas aqui de baixo. E a gente vai ver sobre o que elas falam. A camada 4, né? Só até para lembrar, nessas 3 primeiras camadas aqui, quando nós fomos falar sobre o TCP/IP, o TCP/IP também, né, o modelo TCP/IP também divide a rede em diversas camadas. E essas 3 aqui, para você ter uma ideia, viram uma só no modelo TCP/IP. A gente vai ver isso num dos próximos vídeos. Então, voltando, aqui a camada 4 do modelo OSI, ela trata, é a camada de transporte,
A gente vai ter alguns vídeos falando aí sobre o que acontece aí nessa camada. É muito interessante, é bem legal entender o que acontece aqui, mas ela basicamente fala de como será a entrega dos dados. Se ela vai ser o que a gente chama orientada à conexão ou não. Quando a gente diz que você vai ter uma comunicação orientada à conexão, significa que você vai precisar de confirmação de que os dados estão sendo recebidos. Caso contrário, não. Isso não é certo nem errado, depende do tipo de aplicação, do tipo de comunicação que você está fazendo. Então aqui basicamente a gente vai falar melhor sobre isso, não se preocupa com isso agora, mas aqui basicamente a gente vai falar sobre os protocolos TCP, protocolo DP, como que os dados são entregues, aquele negócio todo. E também aqui a gente fala um pouquinho sobre portas. Isso vai ficar mais claro um pouquinho mais para frente. Aí nós também temos a parte de rede, que é a camada de rede. Camada de rede é uma camada bem interessante, né? É uma camada que a gente acaba ficando um bom tempo falando sobre ela. A gente fala sobre endereçamento lógico e roteamento. Daqui a pouco a gente explica melhor o que é isso. Na camada de enlace, a gente basicamente fala sobre endereçamento físico. Não é só sobre isso, né? É a forma como o meio físico vai ser utilizado, mas é bom você lembrar que na camada de enlace, a gente muitas vezes lembra do que? Do endereçamento físico. A gente vai ver, daqui a pouquinho eu vou falar de novo sobre isso para você. E a camada física, como o próprio nome diz, fala sobre a parte física da rede. A parte física fala sobre cabos, sobre o conector, sobre as coisas físicas mesmo. Pensa que são aquelas coisas que você consegue pegar na mão e mexer. Isso é tratado então na camada física do modelo OSI. E aqui eu tenho um desenho para falar um pouco mais sobre essas coisas que a gente comentou. Então, por exemplo, quando nós falamos aqui sobre camada de aplicação, tá? Então, imagina que aqui eu tenho meus programas, que é por onde eu vou transmitir os meus dados. Então, ele vai vir para a camada de apresentação, depois eu tenho a camada de sessão, e aí começam alguns outros parâmetros, né? Então, se a gente pensar aqui, por exemplo, na camada de enlace, né? A camada de enlace é onde eu tenho endereço físico. O que é o endereço físico? A gente vai ter um vídeo só sobre isso, mas esse computador, esse roteador, cada cara que tem aqui, inclusive esse switch, ele tem um endereço físico que eu chamo de endereço MAC ou MAC address. Né? Esse endereço ele vem na placa de rede, ele vem no dispositivo de rede, já de fábrica. Tá? Então, o switch, por exemplo, esse aqui é um switch. Tá? O switch ele encaminha os pacotes. Ele encaminha os pacotes dependendo do MAC address. Então, por exemplo, eu tenho esse computador aqui e esse ligados no mesmo switch. E eu tenho esse roteador aqui também. Então, o switch ele vai transmitir os pacotes desse computador aqui para esse roteador, porque ele conhece o MAC address dos dois. Ele não sabe, na verdade, ele não trabalha fazendo o encaminhamento de outra forma. Então a gente fala que que esse aqui é um switch, por exemplo, layer 2 ou camada 2. Por quê? Porque ele trabalha aqui, ó. Ele faz o envio dos dados, né? A gente chama encaminhamento ou a filtragem dos dados de acordo com o endereço físico dos dispositivos. Na camada 3, que é a camada de rede, a gente tem um cara chamado endereço lógico. O endereço lógico hoje, né, para ficar mais fácil a gente entender, independente do MAC address, independente do endereço físico, cada computador aqui e cada roteador vai ter um endereço lógico.
que hoje em dia o mais comum é quem? É o endereço IP. Tá? O endereço IP. Então esse cara tem um IP, esse cara tem outro IP, esse cara tem... cada um tem um endereço lógico. Agora, o que vai acontecer? Esse cara aqui, o roteador, a gente fala que ele é um equipamento de camada 3. Por quê? Porque ele vai pegar os dados desse cara e vai transmitir para outro, né? Vamos supor que esse computador aqui, ó, ele queira enviar dados para esse outro computador aqui. Então o que vai acontecer? Quando eu tenho esses roteadores aqui, muito provavelmente é porque esses caras são redes diferentes. E redes diferentes, muitas vezes, vão utilizar endereços IPs de classes diferentes. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, com bastante detalhe, mas só para você entender. Esses caras aqui, eles não encaminham os dados de acordo com o MAC address, como o switch. Eles encaminham os dados de acordo com o endereço lógico, com o endereço IP. Então isso é bom você lembrar. Existe switch camada 3? Existe. O switch camada 3, ele, além de enxergar o MAC address, também enxerga o endereço de rede. A gente não vai falar muito sobre ele nessa parte do treinamento, né? A gente vai falar mais sobre o switch camada 2, que é esse cara que só enxerga MAC address, e depois vai falar um pouquinho sobre os roteadores, né? O roteador, então, é o cara que, letra linda minha aqui, é o cara que enxerga, que faz o encaminhamento dos dados através, né, verificando o endereço lógico deles. E o roteador também, ó, ele tem essa palavrinha aqui, ó, roteamento, que eu não falei sobre ela. O que é o roteamento? Dentro de cada roteador eu tenho o que eu chamo de uma tabela de roteamento. Então eu tenho uma tabela de IP, né? E por quê? Porque cada roteador desse tem um IP, né? E o que o roteamento faz? Ele escolhe qual que é o melhor caminho para os dados saírem desse computador e chegar aqui nesse, do nosso exemplo. Então o melhor caminho pode ser tanto esse aqui de cima, ó, ele manda o dado para esse cara aqui, esse cara manda para esse, e aí ele manda para a rede interna do cara. Ou de repente o melhor caminho não é esse, o melhor caminho é esse daqui, ó, vim por aqui, depois vim por aqui. A definição de de qual seria o melhor caminho para a rede depende de várias coisas que a gente vai estar chamando de métrica. E essa métrica é calculada diferentemente de acordo com o protocolo de roteamento que vai estar configurado nesses roteadores. A gente vai ver um pouquinho sobre isso mais para frente também. Tá? Para isso a gente tem que entender direitinho essa questão aqui do endereçamento lógico. Beleza? E aí para você entender também, imagina que o mesmo exemplo, esse computador está querendo acessar esse computador aqui. Só que imagina que esse cara, ele precisa acessar serviços que estão nesse computador. Então vamos supor que esse computador aqui, o dono dele fez de servidor web. O cara colocou uma página pessoal aqui e fez o cara do servidor web e ele também tem um servidor FTP. Beleza? Aí o que vai acontecer? Esse cara aqui, ele vai querer ver uma página web e vai querer ver ou enviar arquivos para o servidor de FTP que está nesse computador. Só que esse cara aqui, ele vai ter apenas um endereço IP. Então esse computador, ele vai estar se comunicando com esse outro computador e vai estar solicitando dois serviços diferentes. E como é que eu diferencio esses serviços? Entre outras coisas, por causa das portas. Que aí eu já estou na camada de transporte. Então, aqui se eu digitar, por exemplo, o endereço IP 2.80, esse computador sabe que o que está sendo requisitado para ele é a página web. Quando esse computador digitar exatamente o mesmo endereço IP, só que 2.21, aí ele sabe que esse mesmo computador aqui vai estar sendo acessado por causa do seu servidor de FTP. Tudo isso que eu estou falando agora
a gente vai ver com mais detalhes mais para frente, com muito mais detalhes, aliás. Tá? Mas é só para você entender. Então, entre outras coisas, à medida que a gente for falando sobre a rede, a gente sempre vai estar se fazendo referência ao modelo OSI. Então, o seu patrão, por exemplo, pode chegar para você e falar assim: olha, a gente vai precisar comprar um switch camada 2, um switch layer 2. Então, ele está falando de um switch que só enxerga MAC address. Tá legal? Então, é comum você ouvir esses termos aí por causa do modelo OSI. Tá certo? Então, tudo isso a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes mais para frente. Uma outra coisa legal também sobre o modelo OSI é que, como você está falando sobre diversas partes da rede, o que vai acontecer? Quando a gente fala sobre, por exemplo, camada 1, a gente está falando sobre a parte física. Quando a gente está falando sobre a camada 7, a gente está falando sobre software, basicamente. Né? Então, se o seu computador estiver fora da rede, quer dizer que a parte física, né, quer dizer que a camada 1 já não está funcionando. Então você não precisa nem pesquisar as outras, né, você já consegue isolar o problema. Né. Se eu não estou acessando fisicamente o computador, se o meu cabo está rompido, se o meu switch está desligado, não adianta eu perder meu tempo, por exemplo, tentando ver se o endereço IP está respondendo ou não. Né, porque a camada física já não está me dando acesso àquele determinado computador. Esse é só um exemplo, bem por cima que eu estou dando agora, para você ver que como também o modelo OSI de 7 camadas é interessante para você poder, então, também fazer troubleshooting de rede, né, para você poder isolar problemas, para você poder identificar aonde está um determinado problema que você venha a encontrar na sua rede. Bom, e para finalizar, já que o vídeo está até ficando meio comprido, eu só vou falar um pouquinho aí sobre PDU e encapsulamento. Eu vou falar bem rápido porque esse é um tema recorrente aqui do nosso treinamento. Né? A gente vai acabar falando sobre ele com mais detalhes, mas só para você saber, PDU significa Protocol Data Unit. Né? E o que quer dizer isso? A gente viu que os dados, as camadas, elas têm uma interação entre si. Então, quando, por exemplo, o usuário está aqui mandando um dado na camada 7, né, eu chamo isso daqui de uma L7 PDU. Tá vendo? Opa, deixa eu voltar ali. Eu chamo de uma L7H. O que é esse H? É de header. O que vai acontecer? Quando eu passar... isso daqui eu preciso passar para a minha placa de rede para enviar. Tá? Então eu tenho os dados aqui na camada 7, tá? E eu vou enviar para a camada 6. Quando eu chego na camada 6, essa informação aqui de header da camada 7 e os seus dados são encapsulados e junto com eles eu coloco um outro header indicando que essa aqui eu estou colocando alguma informação necessária para a camada 6. Então, layer 6 PDU. Então, ele se transforma numa PDU de layer 6. E assim por diante. Então, eu cheguei aqui na camada 5, eu encapsulo os dados e coloco um header da camada 5. Aqui embaixo, eu encapsulo os dados da camada anterior e coloco um header aqui. Esse header aqui pode, por exemplo, me falar qual que é a porta de origem, porta de destino, né, que nem a gente viu no slide anterior. Aqui a mesma coisa. Eu encapsulo os dados com informações da porta, com informações sobre se vai ser usado o protocolo TCP/UDP, com informações da camada 5, 6 e insiro um outro header, né, da camada 3, que vai versar sobre endereçamento. Até chegar aqui na camada 2, onde eu faço a encapsulação de todos esses dados aqui. Você já vê que a parte de dados minha está bem grandona já. Tá legal? E aí eu coloco um header de camada 2. Às vezes aparece esse outro cara aqui, que não é um header, é um trailer. A gente vai falar sobre ele também. Então eu sei onde meus dados iniciam, onde eles terminam, e aí eu envio para a camada física. Tá? Essa é a ideia de
PDU e encapsulamento. A gente vai voltar a falar sobre isso quando a gente falar sobre TCP/IP, então não vou me estender muito agora, mas é só para vocês saberem que isso existe. Tá legal? Então é isso, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi até um vídeo um pouco mais comprido. Se você tiver dúvidas, quiser fazer algum comentário aí, pode escrever aqui pra gente. Você pode entrar em contato com a gente através do Twitter, do Facebook, ou deixa aqui no YouTube mesmo, né? Você pode se inscrever aí no nosso canal, tirar suas dúvidas e esse curso vai continuar. Espero que vocês estejam gostando aí, tá legal, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.